nas nossas aulas de física, nós introduziremos a parte de cinemática, tratando hoje então de velocidade de movimentos uniformes. Okay? Bom, lembrando sempre que a cinemática ela estuda principalmente a área da relação do movimento, contudo, relatando somente o processo, né? Não sabendo as suas causalidades, a causa por que esse movimento ocorre. Isso nós veremos em dinâmica. Cinemática, então, está relacionado com o estudo do movimento sem saber as causalidades que nelas atingem. De primeiro momento, é importante nós entendermos o movimento a partir da velocidade. O que é, então, a velocidade? É muito simples. Se eu questionar você acerca do que é velocidade, talvez uma palavra que se assemelhe a esta significa rapidez ou quão rápido um corpo se desloca. É justamente essa a definição de velocidade. A velocidade é o quão rápido um corpo se desloca em relação ao tempo. A saber isso, então, a velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. Ou seja, quanto menor for o tempo, maior será a minha velocidade. E quanto maior for meu tempo, menor será a minha velocidade. Quanto maior o tempo em relação ao deslocamento, nós teremos que a velocidade será o quê? Muito menor. Significa que o meu corpo está indo lentamente. Se em relação ao espaço o meu tempo for menor, a relação com a velocidade significa que a velocidade está aumentando, logo o meu corpo está indo rápido. Então, a velocidade é a grandeza, que mede o quão rápido um corpo se desloca em relação ao tempo. Dado, então, pela essa fórmula de relação, já que nós estamos tratando de relação, então a relação do espaço com o tempo é dado por essa fórmula, onde ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. Como é dado então essa variação? Essa variação é dada por ponto final, ou seja, o espaço final, o tempo final, ou o espaço final, melhor falando, menos o espaço inicial. A mesma coisa com o tempo. Tempo final menos o tempo inicial. É dado então a minha velocidade. Para calcular velocidades muito próximas do tempo que eu estou analisando, exemplo, uma colisão de um carro com outro, para saber se qual carro, melhor falando, ele estava a uma velocidade alta, o analista ou a perícia ela analisa justamente o que? O velocímetro, para saber em qual distância, em qual velocidade aquele carro estava naquele momento. Para saber velocidades instantâneas, é só eu descobrir momentos antes da minha trajetória, da minha colisão, qual velocidade estava mais próxima, ou qual velocidade tendia. Um exemplo, se um carro ele está caminhando a 8 metros e no tempo 4 segundos, vamos colocar assim, no tempo 4 segundos ele colide. Para saber a velocidade antes da colisão, momentos antes da colisão, eu posso pegar espaços de tempos muito menores do que 4 segundos. Eu posso, por exemplo, pegar 3,9, 3,8 e saber a que velocidade aquele carro estava andando antes daquela colisão. É muito interessante que eu agora estou analisando momentos muito menores. Então é só dividir 8 dividido por 3,9 ou 8 dividido por 3,999, que é um espaço de tempo muito pequeno,
para justamente saber em qual velocidade ele estava, né, fazendo a medida da minha velocidade. Sabendo velocidade, eu também posso denominar qual tipo de movimento ele está habilitando nesse processo. Então, por exemplo, imaginemos que em uma estrada um carro ele se desloca com uma velocidade constante, ou seja, quando eu digo velocidade constante, quer dizer que a velocidade não está variando, ela é aquela velocidade em todo o percurso analisado. Nós dizemos então que quando a velocidade é constante e logo a aceleração é igual a zero, porque não há variação, nós definiremos no próximo slide o que é a variação de velocidade, ou seja, a velocidade está constante, é aquela medição e acabou, aquele tempo e acabou. E quando isso ocorre, nós dizemos que o movimento ele é uniforme, tá? É o mu, é o movimento uniforme. Particularmente, ele se desloca, é um caso agora onde ele se desloca em uma velocidade constante, em uma trajetória reta, retilínea. Muito difícil você observar, mas em muitos casos vai se denotar dessa forma. Movimento retilíneo uniforme. Particularmente é a mesma coisa. Eu vou utilizar a mesma fórmula, o mesmo processo. Mas agora estou habilitando uma velocidade constante em trajetória retilínea, não em trajetória curvilínea, que nós veremos mais à frente. Então, se a velocidade é constante, né, e eu sei que o espaço e o tempo são também constantes, eu posso brincar um pouco com a minha fórmula, né? Se eu sei que a velocidade e a variação, no slide anterior nós vimos, do espaço e do tempo, e eu sei que esse delta é o espaço final menos o espaço inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial, eu posso, por exemplo, descobrir o espaço. Como? Multiplicando o cruzado, né? Multiplicando esse S menos esse zero cruzado e esse V vezes T menos T0, multiplicando também cruzado. Nós teremos S menos S0 igual a V vezes T menos T0, mas passando S0 para o outro lado, fica S igual a S0 mais V T menos T0. Nos exercícios, nós também deduziremos, né, com mais calma essas fórmulas a qual estão sendo denotadas nesse momento. Então, a partir dessa análise, eu tenho que a equação espacial ou equação horária do espaço. Okay? Equação espacial ou equação horária do espaço. É a equação que está sendo relatada, ou seja, sendo relacionada o espaço e o tempo. Ok? Como que o espaço, como que a distância está variando com o tempo? Nós percebemos isso, que S0 ele é constante, a velocidade também é constante, só que o tempo ele varia. Então, por isso que a equação é horária do espaço, porque o espaço está variando de acordo com o tempo, ok? Ou seja, há movimento. Se o tempo é zero, obviamente, o que vai acontecer com o meu caso ali, e T0 também é igual a zero, né? Se o meu tempo é zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o espaço final é igual ao espaço inicial, ou seja, é zero também, porque o espaço inicial ele começa de um ponto referencial. Ao contrário agora do mu, né, que é o movimento uniforme, eu tenho também o move, que é o movimento uniforme variado. O que significa isso? Significa que o movimento agora é acelerado, ou seja, há variação de velocidade. Enquanto no caso do mu eu não tinha variação
de velocidade, eu tinha uma velocidade constante. Agora no move eu tenho uma variação de velocidade, ok? Ou seja, agora o move, também conhecido como movimento acelerado, ele tem uma variação de velocidade, ou seja, a aceleração enquanto o tempo passa, e também a aceleração é maior do que zero. A aceleração no move é igual a zero. A aceleração no move é maior do que zero, ou menor também, dependendo do caso. Ok? O que eu quero passar aqui é que o move, a aceleração ela é variação da velocidade em relação ao tempo, dado então por essa fórmula, A igual a ΔV sobre ΔT. Mas eu sei que o delta é variação, então velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial. De acordo com aquela mesma análise do slide anterior, eu posso fazer para cá também, multiplicando o cruzado e arrumando a minha equação, isolando o V. A primeira equação, V igual a V0 mais AT. A segunda e a terceira equação, ela depende de um processo muito analítico. Isso nós veremos e deduziremos nos gráficos. Okay? Por exemplo, essa equação aqui, S igual a S0 mais V0 inicial vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, é uma equação que depende da fórmula, por exemplo, do trapézio. Né? Então, nós iremos analisar geometricamente. Essa fórmula, por exemplo, do de Torricelli, que é o nome dado a essa equação, ela é uma equação que transmite dos processos de duas equações acima. Então, precisa de uma dedução. Não nessa aula, mas na próxima aula. Lembrando, então, que a partir da aceleração, o move, ele é a relação do movimento acelerado, ou seja, eu tenho variação de velocidade ao decorrer à medida que o tempo passa, e eu tenho no mu o seguinte: a velocidade é constante, diferente de zero, ou igual a zero, ok? E a aceleração é igual a zero também. A aceleração é igual a zero, ela é nula. Tá? Perfeito? Então, na próxima aula, nós continuaremos falando de outros tipos de movimento, como o movimento agora vertical e também o movimento oblíquo. Até a próxima!